Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite em vós. Eu queria nesse momento chamar a sua atenção para nós lermos alguns versículos da palavra do Senhor que está escrito no livro de Lucas. Nós iremos ler o capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 16, que diz assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Meu amigo ouvinte da palavra de Deus, meu irmão em Cristo Jesus, eu gostaria nesse momento de convidar você a meditarmos um pouco a respeito de um tema sobre o caminho dos pecadores. Todos nós sabemos que nós, seres humanos, somos pecadores de nascença, pois lá no jardim do Éden, desde quando o primeiro homem pecou, nós também, ao virmos ao mundo, ao nascermos, já nascemos com a síndrome do pecado, ou seja, o pecado já habita em nós. Nós já nascemos pecadores. O texto bíblico que nós acabamos de ler é muito interessante, porque narra a história de um jovem que dirige-se ao seu pai pedindo-lhe a metade da sua herança, ou seja, aquilo que lhe pertencia. Divida a minha parte e dele, porque eu vou embora, vou viver distante de casa, distante do pai, distante da minha família. E diz a Bíblia que o pai, ao repartir aquilo que lhe pertencia, ao receber a sua parte, ele foi embora. A palavra do Senhor nos diz que ele foi para uma terra distante. E lá ele viveu de uma maneira dissoluta, ou seja, de uma maneira errada, de uma maneira equivocada, sem responsabilidade, sem nada. Mas chegou um determinado momento em que tudo aquilo que era seu, tudo aquilo que lhe pertencia, que o pai lhe deu, acabou. E ele não tinha mais para onde ir. Ao acabar aquilo que lhe pertencia, ele não tinha mais para onde ir. Pois a vida é assim. Enquanto nós temos riquezas, bens materiais, temos muitos amigos. Porém, quando esse bem vai embora, ou seja, acaba, aí é quando de fato nós iremos ver quem são os nossos amigos na prática, de verdade. Foi o que aconteceu com este jovem, que foi viver longe do seu pai, foi viver longe da sua família, para uma terra distante. É baseado nessa pequena introdução que eu gostaria de conversar um pouco com você, abordando alguns pontos sobre o nosso tema, da nossa reflexão, o caminho dos pecadores. E a primeira coisa interessante nesse texto que eu noto é que o caminho dos pecadores é o caminho do engano. É o caminho do engano. Aquele jovem estava totalmente enganado, totalmente equivocado ao pensar que viver longe do seu pai seria a melhor escolha. Não vá pensar que viver longe da sua família é a melhor escolha que você pode fazer. De forma alguma pense nisso.
Não vá pensar nisso em hipótese alguma. Talvez você tenha negado com a sua esposa, com o seu filho, com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai. E a arenga foi tão pesada a ponto de você pensar em ir embora, de abandonar tudo, de abandonar a sua família, seus filhos, sua mãe, seu pai, seja lá quem for, até Deus. Não a pensar que isso é a melhor escolha que você pode fazer, porque não é. Este jovem pensou dessa forma. O texto bíblico não aborda o motivo dele ter ido embora. Mas o que na verdade o texto bíblico está querendo nos mostrar é que viver longe do Pai, viver longe da nossa família, não é a melhor escolha que nós devemos fazer. Não é a melhor coisa, a melhor atitude que nós devemos fazer. Então não vá pensar que viver longe da sua família, longe do seu pai, é a melhor escolha. Não vá pensar que viver longe de Deus é a melhor escolha, porque não é. Hoje é o dia de você mudar o seu pensamento, a sua forma de viver e fazer um pacto com o Senhor que fez os céus e a terra. Segunda questão interessante que eu noto nesse texto é que o caminho dos pecadores é um caminho de desperdício. O texto bíblico nos diz que aquele jovem desperdiçou tudo o que ele tinha. O seu pai atendeu o seu pedido, lhe repartiu e lhe deu a sua parte e ele foi embora. E diz a Bíblia que não em muitos dias, ou seja, de uma maneira muito rápida, ele desperdiçou tudo. Aí foi quando ele viu que ele tinha feito a coisa mais errada, a escolha mais indecente da sua vida, quando ele estava apacentando porcos, naquele momento de dificuldade. O caminho dos pecadores é um caminho de desperdício. Tem tantas pessoas nesse mundo, por aí afora, se assim podemos dizer, que tem tanto dinheiro, tanta coisa nessa vida que não sabe nem para onde vai, não sabe nem onde guardar e gasta com o que não deve, desperdiçando. E tem tantas pessoas nesse mundo que já teve tantas coisas, mas o motivo de não saber administrar, desperdiçou tudo. E hoje não tem mais nada, como o jovem da história que nós lemos. Gastou tudo e agora ele se encontra em um momento onde ele não tem mais nada. Em um momento onde aquelas pessoas que ele pensava que era seu amigo, agora ele está sentindo na pele que de fato elas não eram seus amigos. Terceira questão que eu acho interessante nesse texto é que o caminho dos pecadores é um caminho de escravidão. Foi o que esse jovem sofreu. Devido à atitude errada que este jovem tomou na vida, de ir embora, de viver longe do seu pai, ele foi ser escravo em uma fazenda, apacentando porcos. Então o caminho dos pecadores é um caminho de escravidão. Muitas vezes nós achamos que quem é escravo somos nós que somos discípulos de Cristo. Eles muitas vezes nos chamam de escravo da religião, onde na verdade nós não somos escravos de ninguém. Nós somos livres. Nós servimos a Deus porque reconhecemos a soberania e a graça irresistível de Deus que nos chamou para fazer a vontade de Deus. Então nós temos o livre arbítrio de fazer o erro, porém não vivemos cometendo erros. Erramos porque é natural, é normal, mas não temos prazer no erro, não temos prazer no pecado. Porém, aquele que vive sob a prática do pecado, ele se torna escravo do pecado, pois ele não tem mais domínio próprio. Os prazeres do pecado, os prazeres do mundo, lhe dominou de tal forma que eles não conseguem mais reconhecer a graça infinita de Deus. Pois é assim que as coisas têm acontecido. A palavra do Senhor nos diz no livro de 2 Coríntios que o diabo cegou o entendimento das pessoas.
E é isso que de fato nós temos visto. Pessoas com a mente fechadas para o Evangelho, para as coisas de Deus. Daí então, elas muitas vezes dizem que nós somos escravos de uma religião, porém não somos, somos livres, somos libertos, e elas são, infelizmente, escravas do pecado. A quarta coisa que me chama a atenção nesse texto é que o caminho dos pecadores é o caminho de morte. O caminho dos pecadores é um caminho de morte. É muito interessante notarmos esse texto, que esse jovem chegou no fundo do poço. Ele chegou no fundo do poço. Ele tinha tudo, porém nesse momento ele já passava a não ter mais nada. Na medida que ele se afastou do seu pai, vamos usar uma lógica espiritual para tentarmos entender. No momento em que ele se afastou do seu pai, ele morreu espiritualmente. Não há quem possa viver longe de Deus. É impossível o ser humano viver longe de Jesus da forma correta. Porque Jesus é vida. A vida está em Jesus. A palavra de Deus assim nos afirma. A vida está em Jesus. Então é impossível o ser humano viver longe de Jesus. Mas a graça de Deus veio para que nós venhamos tomar uma atitude na vida. A palavra graça, no seu sentido original, quer dizer favor imerecido. Ou seja, Deus, com a sua infinita graça, com o seu favor imerecido, nos dá a salvação em Cristo Jesus. É isso que traz o significado da palavra graça, favor imerecido. Deus me dá uma coisa sobre o qual eu não mereço. Eu mereço, na verdade, é a morte. Porque a palavra de Deus assim nos fala. Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. O apóstolo Paulo assim falou. E não há nada que o morto possa fazer. Eu nunca vi um morto com vontade própria. Ele não tem vontade própria. Eu nunca vi um funeral, um morto de falar, olha, eu não gostei dessas flores, troque. Essa iluminação não está legal. O morto não tem vontade própria. Ai de nós se não fosse a graça de Deus em nossas vidas. Pois o caminho dos pecadores é um caminho de morte. Quinto aspecto que me chama a atenção nesse texto é que o caminho dos pecadores também é um caminho de arrependimento. O texto bíblico nos diz que este jovem, quando estava no fundo do poço, no lamaçal do erro, do pecado, ele parou e refletiu sobre a sua vida. Ele se arrependeu. Ele disse: quantos trabalhadores tem na casa do meu pai, que come com fartura, e eu estou aqui apacentando porcos, passando por essa humilhação. Daí então ele se arrepende e volta atrás e diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus empregados ou funcionários. E aquele jovem preparou todo um sermão para conversar com seu pai. Mas para sua surpresa, ao retornar para sua casa, o seu pai estava lhe esperando de braços abertos, pois é isso que Deus quer fazer com você. O nosso caminho, o meu, o seu, o caminho de toda a humanidade é o caminho do pecado, mas Deus tem algo melhor para você. Deus, nesse momento, quer que você se arrependa e viva uma nova vida ao lado de Cristo Jesus. Deus, nesse momento, está chamando você para o caminho do arrependimento, para o caminho do acerto. Só basta você abrir o seu coração e fazer como fez este jovem, que estava no caminho do erro. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E para a surpresa daquele jovem, o seu pai estava lhe esperando, de braços abertos, onde ele recebeu com uma grande festa,
lhe deu um abraço, pôs um anel no seu dedo, e ali ele habitou com o seu Pai para sempre. Pois é isso que Deus está esperando de você. Uma atitude, uma reação, porque neste momento Ele te chama. Abra o seu coração e deixe Jesus entrar. Daí então você vai ver a grande mudança que Ele irá fazer na sua vida. Muito obrigado, valeu, que Deus nesse momento te abençoe e te guarde. E que você tome uma atitude séria de estar para sempre ao lado de Jesus. Amém.